Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, o Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Alegria estarmos juntos na nossa transmissão semanal. Esta semana a transmissão é ao vivo mesmo. Algumas vezes, ou seja, a gente tem a transmissão que é gravada, como foi, por exemplo, no lançamento do nosso curso sobre Chesterton, né? Infelizmente, lá a gente esperou com tanta ansiedade o curso de Chesterton e deu algum problema técnico lá que o nosso site, na hora H, saiu do ar. É o combate que a gente vive, né? Se a gente não sabe por que é que o site saiu do ar, se foi armadilha do demônio, ou se foi burrice nossa, da equipe, ou se foi as duas coisas unidas em sociedade. Mas, em todos os casos, saiu do ar. E, claro, não foi planejado. Para nós foi um corre-corre para a gente dar conta de colocar de volta o site no ar, mas acontecem essas coisas. E agradecemos a paciência de vocês, o pessoal que está aí acompanhando o curso de Chesterton. Espero que tenham gostado, estejam gostando. Para nós foi objeto de grande esforço nosso, da equipe, todo mundo, para preparar, né, esse conteúdo para vocês. E hoje nós gostaríamos de falar um pouco, pegando a carona do tema do Evangelho de domingo passado, ou seja, de ontem: vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo, lá do Sermão da Montanha de São Mateus. Para darmos um passo, que não é próprio de homilia, mas é de investigação mesmo, de estudo, de parar para ver o que é que está acontecendo, né, com a igreja. Ou seja, porque a gente vê claramente que o inimigo, Satanás, ele entendeu perfeitamente o que é a igreja. Mas nós, membros da igreja, que queremos seguir Jesus, ser fiel a Ele, talvez não tenhamos entendido ainda o que é a igreja. E é exatamente aqui que o demônio pega um pouco e coloca a armadilha para nós. Então vamos lá, por passos. Vamos sair da teoria, vamos na prática. A primeira coisa, como nós estamos partindo de uma palavra, né, de São Mateus, eu gostaria de parar um pouco para entendermos o que é que está por trás dessa questão de São Mateus. Ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que será salgado? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos passantes. São Mateus fala isso, e essa mesma, uma palavra semelhante a essa, se encontra também no Evangelho de São Marcos. São Marcos coloca ali um pouco, no capítulo 9, um pouco assim, fora do contexto, mas São Lucas coloca num contexto semelhante, falando para os discípulos. Assim, São Mateus diz: vós sois o sal da terra. São Lucas também está falando para os discípulos. E Jesus diz lá em São Lucas: o sal é coisa boa, porém se o sal se desvirtua, perde o seu sabor, com que se salgará? E no contexto a gente vê claramente, Jesus está dizendo lá: olha, antes de você entrar na guerra, calcula. Antes de eu construir uma torre, calcula. Se você quer ser meu discípulo, veja o cálculo. Veja bem o
preço que você tem que pagar para ser discípulo. Então, claramente, São Mateus e São Lucas estão falando de nós, discípulos. Nós somos o sal, e os dois usam uma linguagem intraduzível para o português. O Evangelho, como vocês sabem, foi escrito em grego. Vou ler o grego. Assim, vou ler ao pé da letra aquilo que está lá. Vejam, São Mateus diz assim, Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal ficar insosso, é o que a gente traduz, se o sal perder o seu gosto, a nova tradução da CNBB diz, né, se o sal perder o sabor. E está tudo isso muito bem traduzido. Por quê? Porque o grego original é intraduzível. O grego original diz moranthe. Moranthe quer dizer o seguinte, se o sal enlouquecer. Se o sal perder a sua inteligência, ficar moros, louco. Se usa essa palavra no grego, mas é uma palavra que é intraduzível para outras línguas, porque ela tem essa conotação de perder o sabor, mas perder também a inteligência. Porque aqui existe algo, né, da participação da sabedoria divina na realidade do sal. Tem a linguagem nossa, né, todo mundo que entende um pouco de latim, você tem que usar isso com inteligência, cum grano salis, com um grãozinho de sal, inteligência. Mas estou analisando o texto, vamos lá, vamos em frente. Continua, São Lucas. São Lucas usa a mesma palavra, se o sal ficar louco. Só que São Lucas leva um passo a mais, ele é mais radical. Tudo bem, se o sal perder o gosto, se ele ficar louco com o que é que irá salgar. Ele não serve para ser jogado na terra e ele não serve nem mesmo para, aqui vem a palavra, para o esterco. Em latim, traduziram, assim, esterco, a gente pensa, ele está falando de adubo, né? Não, ele está falando daquele negócio lá que você deixa no vaso mesmo. Desculpa. É esterco nesse sentido também. O latim traduziu, neque in terram, neque in sterquilinium utile est. Ele não serve para a terra, mas também não serve para ser jogado no monte de estrume. Não serve para ser jogado no lixo. Não serve nem para aquilo lá. Esse é o cristão que deixou de ser sal. A linguagem de São Lucas é radical. São Lucas diz com toda clareza, ute eis gen, não para a terra, ute eis coprian. Coprian é aquele negócio mesmo, que é a palavra feia. Ou seja, você cristão que perdeu o sabor, você cristão é pior do que o pagão. Por quê? Claro, corruptio optimi, a corrupção do ótimo, é péssimo. É um troço, é horrível. Por quê? Porque, é claro, a gente vê isso na prática. Os seres humanos, nós somos melhores que os animais. Acima dos animais. Mas quando um ser humano quer se comportar como se ele fosse um animal, ele fica pior do que o animal. Ele tem uma capacidade destruidora acima do animal. Deixa os seres humanos se comportar feito bicho. O que é que vira aquilo? Fica muito pior do que qualquer... Assim, um animal não... Aí a gente entende a loucura, por exemplo, de alguns ecologistas radicais
Ecologia é coisa boa, mas o ecologismo radical é uma doença, né? A gente entende a loucura de alguns ecologistas radicais que terminam dizendo assim, porque o ser humano é o câncer do planeta Terra, né? Falam até, não sei se foi ele quem disse, eu não fui lá verificar, mas dizem que o príncipe Philip, o marido da rainha da Inglaterra, teria dito que se existir reencarnação, eu quero reencarnar como um vírus. Ele quer reencarnar como um coronavírus para acabar com alguns milhões de seres humanos. Por quê? Porque o ser humano é o câncer. Por quê? Mas de fato, fica um câncer se você tira Deus da história, se você começa a tratar o ser humano como se ele fosse animal. É claro, corruptio optimi. Se você começa a tratar o ser humano como se ele fosse bicho, ele não vai se comportar como bicho, ele vai se comportar como pior do que um bicho. Agora, se você educa os seres humanos para serem o que eles são, acima dos animais, e portanto submetido a Deus, nossa, o ser humano fica uma maravilha. Olha os santos. Olha os santos. Que grandeza, que coisa linda. Mas voltemos ao nosso assunto aqui, que o assunto não é ecologia. O assunto é a miséria do cristão que perdeu o sabor. O cristão que perdeu o sabor e que não salga mais, serve, segundo São Mateus, para ser jogado no esterco. Por quê? Santo Tomás de Aquino, comentando isso aqui, é o comentário ao Evangelho de São Mateus por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino diz assim: é porque o sal significat sapientiam quam debent habere viri apostolici. O sal significa a sabedoria que devem ter os varões apostólicos. Ou seja, quem é apostólico, quem vai na direção do apostolado, quem vai fazer as coisas, quem vai mudar o mundo, claro, porque a igreja é isto. Na chamada que nós fizemos para esta aula, eu disse, gente, a igreja é um poder educacional. O diabo entendeu isto. O diabo entendeu isso desde o início, porque nosso Senhor Jesus Cristo, vê lá as últimas palavras do Evangelho de São Mateus, antes de subir ao céu, ele disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos, matheteusate, fazer discípulos, quer dizer, ensinar, quer dizer, fazer alguém que segue seus ensinamentos, discipulai os outros, né? Ensinando-os, ensinando, ou seja, educando, ensinando um conteúdo, uma doutrina, claro. Por quê? Porque a igreja está aí para mudar a cabeça das pessoas. E a igreja fez isso ao longo dos séculos. Porque o que levou São Paulo a ser o grande evangelizador que ele foi? Por que São Paulo, ao chegar lá em Filipos, que foi a primeira igreja, comunidade, diocese, o nome que você quiser chamar, a primeira cidade europeia a ser evangelizada, que nós tenhamos notícia, a narrativa lá dos Atos dos Apóstolos, né? São Paulo estava lá em Troade, ele viu um macedônio, ou seja, ele estava em Troade, na Ásia, e viu um macedônio lá do outro lado do mar Egeu, dizendo, vem ajudar-nos.
Foi uma visão de São Paulo, um sonho, visão, sei lá o que foi. Foi alguma coisa mística. E São Paulo foi. Chegou lá em Filipos e começou a evangelizar. Mas São Paulo podia ter dito assim, não. A Europa, eles já têm a religião deles, nós temos que respeitar, né? Vamos respeitar o paganismo dos europeus. Eles são todos pagãos. Olha só que lindo. Eles oferecem, né, sacrifícios aos deuses. A gente tem que respeitar. Eles oferecem seres humanos em sacrifício. A gente tem que respeitar. Ou seja, se São Paulo tivesse respeitado os cultos demoníacos que sacrificavam seres humanos e não tivesse evangelizado aquela gente, bom, eu acho que a história da humanidade teria mudado um pouquinho, né? A civilização ocidental, a ciência moderna, tudo isso, nada disso existiria. Por quê? Porque São Paulo enxergou que ele precisava ir lá e obedecer o que Jesus tinha dito. Ide e ensinai. Ide e ensinai quer dizer o seguinte: vá, pregue a palavra de Deus. Aquelas pessoas vão ver a verdade de Deus. Não porque você está dizendo. Você não vai, aspas, fazer a cabeça delas no sentido de marketing, você vai fazer uma lavagem cerebral, você vai lá manipulá-las, você vai lá... Não! Se tem uma coisa que a verdade não faz é manipular. A verdade liberta mesmo. As pessoas veem a verdade e largam as loucuras que estão fazendo. Mudam de vida. Foi sempre assim, sempre será assim. O processo educacional é sempre isso. Bom, a não ser que você seja um filósofo, né, da moda, que é ao contrário dos seres humanos normais que acham, os filósofos da moda acham que a verdade não existe, que só existe um processo linguístico de manipulação. Tá? Ok? Então, o que é que o Padre Paulo está fazendo aqui nesse vídeo? O Padre Paulo está reforçando um discurso de poder da igreja tradicionalista, católica, medieval. Ele está usando um discurso de poder para fazer a sua cabeça. Seja crítico, não ouça o Padre Paulo, porque ele está reforçando um esquema de poder. Exceto você, né, filósofo moderno? Você não está querendo manipular ninguém, porque você é o único benfeitor da humanidade. Porque você está dizendo que não existe verdade, só existe um esquema de poder. Atenção, seja crítico e acorde. O Padre Paulo está manipulando você, a Igreja Católica está manipulando você, exceto você. Quer dizer, o que você fala não é manipulação. Você não tem um esquema de poder. Só quem tem esquema de poder é os outros. Mas, gente, eles estão acusando a Igreja Católica daquilo que eles são, é evidente. Quem que não enxerga isso? Nós estamos vendo diante dos nossos olhos acontecer o seguinte esquema. Atenção! O esquema é o seguinte. A Igreja Católica, através da pregação da verdade sobrenatural e através do estudo racional das verdades filosóficas, naturais, etc., etc., a Igreja Católica é a única instituição de nível internacional que ainda acredita no corpo de sua doutrina oficial que existe uma coisa chamada verdade. Aí, tanto pelo caminho da filosofia, como pelo caminho da pregação, seja pela luz natural da razão, seja pela luz sobrenatural da graça, o que é que acontece? A Igreja Católica continua fazendo o que ela sempre fez há 2000 anos. Ela vai e liberta as pessoas. Estuda a filosofia aqui. Nossa, é verdade.
E a pessoa enxerga. Ouve essa pregação aqui. Nossa, é verdade. E a pessoa enxerga. E a pessoa, então, começa a pensar com a sua cabeça e buscar a verdade. Foi por causa disso que, buscando a verdade, por exemplo, surgiu a civilização ocidental. Foi porque a Igreja Católica fez as pessoas irem buscar a verdade que surgiu a ciência moderna. Todo mundo fica elogiando as outras civilizações, né? Ah, a grande civilização chinesa. Que profundidade. Mas eles não produziram a ciência moderna. Não descobriram como que faz para ir à Lua. Ah, que profundidade. A ciência antiga, sei lá o quê, dos árabes. Pois é. Mas essas civilizações que você elogia tanto, vivem da civilização ocidental. E todas as descobertas da civilização ocidental, sabe por quê? Porque a civilização ocidental, ela nasceu da igreja. E a Santa Igreja Católica chegou e disse: "Ô pessoal da Europa, gregos, vocês estão achando que no mar tem um poder, um deus, Poseidon. Ô romanos, vocês estão achando que no mar tem um poder de uma pessoa, Netuno. Ô africanos, vocês estão achando que no mar tem um poder, Iemanjá. Não tem. É um poder natural de uma inteligência que tudo criou. Enquanto, se o mar é uma pessoa livre, não tem lei nenhuma que governa o mar. Então o mar, ele fica zangado quando o Netuno está zangado. Aí você tem que ir lá pegar sua filha e oferecer em sacrifício para acalmar o mar. Que é um método profundamente científico que os europeus seguiam antes de serem evangelizados. Quando veio São Paulo, com a luz do mundo, Jesus Cristo, o que São Paulo fez? Ô, criançada, o mar não é uma pessoa. O mar é uma criatura. E existe um Deus inteligente que criou o mar. Aí você vai e estuda o mar. Como, por exemplo, os portugueses fizeram na escola de Sagres. Os portugueses na escola de Sagres estudaram o mar e descobriram que ali tem uma inteligência que segue uma regra. Um ser inteligente chamado Deus, Criador do céu e da terra, é uma inteligência que colocou ordem no mar. Então aquilo tem uma ordem. Então eu posso criar uma lei científica para estudar o mar. É por isso que os astronautas, depois que eles voltaram da Lua, eles foram lá em Portugal e prestaram homenagem ao povo português. Porque se não fosse a escola de Sagres, do infante Dom Henriques, que estudou as marés, não teria sido possível o cálculo, séculos depois, para o homem ir à Lua. Mas sabe por que a escola de Sagres estudou as marés? Porque eles eram cristãos. E eles sabiam perfeitamente que aquilo não era um Deus. Aquilo lá era simplesmente uma criatura que seguia uma regra de um ser superior e inteligente. Eis aí, São Paulo, com Cristo, luz dos povos, lumen gentium, ele, apóstolo das gentes, foi lá e foi derrubando a idolatria na cabeça das pessoas, não com violência, gente. Não, gente, não tem violência nenhuma.
Como violência? Eu não entendo. Esse pessoal diz, a evangelização violenta. São Paulo não teve. A única violência foi a espada na cabeça de São Paulo, né? A única violência que teve foi aquela que os cristãos sofreram. Não. Mas quando vieram aqui, na América, os cristãos, eles fizeram violência. Olha lá, Cortés, no México. Não, o que Cortés fez foi simplesmente, né, acabar com uma civilização que seguia um culto demoníaco que matava seres humanos. Ou seja, o que os astecas matavam todos os dias, a quantidade de seres humanos que eram imoladas para que o sol nascesse no dia seguinte, que alguém tinha que dizer para aqueles caras que o sol não é um Deus irado, que se você não der sangue para ele, ele não nasce no dia seguinte. Acontece que os astecas escravizavam e oprimiam, porque eles eram pagãos, os astecas não eram cristãos. Os astecas escravizavam e oprimiam os outros povos indígenas ao redor. E está plenamente documentado que quando finalmente os espanhóis chegaram e disseram, tudo bem, vamos fazer uma guerra, conquistamos. Parou, agora chega. Os índios dos outros povos chegaram e disseram, não parou não. Porque nós vamos ter que acabar com todos eles, porque se ficar um vivo, eles vão vir escravizar a gente depois. Então, os próprios índios pagãos levaram a violência para frente. Mas não houve violência na evangelização. Que história é essa de que houve violência na evangelização? E se tivesse havido, houve porque esses seres que foram lá evangelizar, então não eram tão evangelizados assim. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nunca mandou ninguém evangelizar na espada. Acho que vocês estão confundindo religião. A religião que avançou pela espada é aquela lá que começou em 622, quando teve uma fuga, né, de Meca para Medina. Não sei se sabem que religião é essa. Foi essa que avançou pela espada, mas o cristianismo não avançou assim não. Simplesmente, assim, dizer que a evangelização cristã veio através da espada e da violência, meu irmãozinho, eu acho que você não anda lendo as fontes primárias da história, você está lendo somente manuais marxistas. Aí tudo bem, se o critério de verdade é o que diz o seu professor de história, então você venceu. Batatas fritas. Né? Agora, eu acho que não é isso. Eu acho que a história se constrói com as fontes primárias da história. E nas fontes primárias da história, o que nós temos é o seguinte: não cristãos que saíram matando para evangelizar. Nós temos cristãos que foram morrendo para evangelizar. Porque eles não tinham perdido o sabor. Porque eles sabiam que se eles perdessem o sabor e parassem de salgar, eles não serviam para nada, a não ser para coprian, eis coprian. É isso que serve um cristão. Uma igreja que não evangeliza serve eis coprian, para o esterquilínio, diz a Vulgata educadamente. Então, meus queridos, vamos entender isso. Não, o senhor tá manipulando a história. Teve lá o capítulo, teve as cruzadas. Nas cruzadas, os cristãos foram lá para converter os muçulmanos na espada. Não é verdade. Não é verdade. A reação das cruzadas foi uma reação tardia, muito atrasada, muito incompleta a todas as violências que a Europa estava sofrendo
das invasões e crueldades que faziam os árabes e depois fizeram os turcos. Essa é a realidade da história. Ou seja, a quantidade de escravos que eles entravam, pegavam as cidades onde eles invadiam, destruíam tudo, faziam escravos, etc, etc, e fizeram isso durante séculos. Existem documentos históricos abundantes com relação a isso. As cruzadas foram, na melhor das hipóteses, uma reação atrasada e bastante fraquinha. Porque se eles tivessem sido um pouquinho mais organizados, tinham conseguido parar o negócio. Não conseguiram, eles continuaram avançando. Não, mas, novamente, o senhor está manipulando a história. Tem a Inquisição. Gente, estuda. Olha, faz o seguinte. No meu site tem lá um curso de História Medieval. Tá? Tem um módulo especial sobre os Templários, que ajuda a compreender a história das Cruzadas. E tem um módulo também sobre a Inquisição, que também ajuda. Tem um curso inteiro sobre Templários para ajudar as Cruzadas e um curso inteiro sobre a Inquisição, onde a gente segue os documentos primários, onde eu mostro lá claramente que a Inquisição foi uma intervenção da Igreja para deter a violência e colocar ordem jurídica numa confusão que estava acontecendo na Europa. Ou seja, assisto o curso sobre Inquisição. Até hoje, a civilização ocidental deve à Inquisição normas jurídicas. Por quê? Porque a quantidade de sangue que deixou de ser derramado, porque foi instalado um processo inquisitorial. Inquisitio quer dizer que a igreja diz, não dá para condenar as pessoas antes de você abundantemente investigar, dar direito às pessoas de se defender, etc. Gente, isso é uma das colunas principais do direito, dos direitos humanos, se você quiser usar a palavra que foi usada a partir da Revolução Francesa. Instaurado pela Inquisição. Mas, gente, havia uma desordem, a igreja deteve o braço secular, deteve pessoas que estavam querendo colocar ordem. Ordem através de derramamento de sangue, e disse, para lá, gente. Não condena todo mundo, não faz assim não. Vamos distinguir alhos de bugalhos, vamos ver. E então, morreram muito menos pessoas. Aconteceu muito mais ordem sem caos. Assista o curso sobre Inquisição. Eu sei que o que eu estou dizendo para você é colocar na sua cabeça, não, esse padre é doido, ele está colocando o mundo de cabeça para baixo. Eu não estou colocando o mundo de cabeça para baixo. Eu estou dizendo que você foi doutrinado para enxergar o mundo de cabeça para baixo. As atas inquisitoriais e os documentos sobre a Inquisição só começaram a ser estudados seriamente e verdadeiramente agora no século XX. Depois que já tinha 3 séculos. 3 séculos não, mais do que isso. Porque a coisa começou com os protestantes no século XVI, né? Depois que já tinha 4, 5 séculos de propaganda. Começaram os protestantes a fazer propaganda contra os
os católicos usando a Inquisição como cavalo de batalha, e depois vieram os revolucionários iluministas fazendo também um cavalo de batalha. Mas ninguém se sentou para estudar, para saber o que aconteceu realmente historicamente. E continua se repetindo esse jargão para cima e para baixo em tudo quanto é lugar. Não, simplesmente não é real. Eu vou fazer o quê? Não é real. Não está lá historicamente. Não existiu isso. É exatamente o contrário. Ou seja, se você for ver, por exemplo, Elizabeth I, rainha da Inglaterra, matou no reino dela muito mais gente, 10 vezes mais pessoas do que a Inquisição Espanhola em 4 séculos. Se o problema aqui é ir para fontes históricas, né? Então vamos para as fontes históricas. Então vejam só. Voltemos ao que eu estou querendo dizer. O que nós estamos querendo dizer aqui, e quero que você entenda, é que a igreja, porque ela crê que existe uma verdade, o que ela fez ao longo dos séculos é fazer as pessoas, no lado da luz natural da razão, estudarem muito, estudarem profundamente, buscarem a verdade e não descansarem enquanto não encontrassem a verdade. E, com a mesma inteligência que vê a luz natural da razão, com a luz sobrenatural da graça, meditar profundamente, entrar em contato com a verdade de Jesus Cristo, buscar essa verdade, viver por essa verdade, amar esta verdade e derramar o sangue por essa verdade, que é nosso Senhor. É isto que a igreja sempre fez. A igreja, ela crê que existe uma verdade. Agora, é evidente que isto significa que a igreja, com o seu poder educacional, ela sempre esteve acima dos reis. Por quê? Porque ela educava os reis. Não, calma. Não é que um papa manipulava os reis como marionetes. Isso também não é verdade histórica. Quantos conflitos entre os papas e os reis. Mas é que, por séculos a fio, mesmo quando o rei brigava com o papa, mesmo quando havia briga entre os reis e os papas, por razões geralmente mais políticas do que qualquer outra coisa, os reis sabiam que eles deviam se submeter a uma verdade. E é, portanto, a igreja que lidava com a verdade e ensinava a verdade, tinha, sim, um poder. Mas não é um poder, digamos assim, de um grupo, um clube de seres humanos chamados bispos que se reuniram para manipular a humanidade. Mas é um poder que vem da própria autoridade da verdade. A autoridade da verdade que a gente enxerga com a luz natural da razão, a autoridade da verdade que a gente enxerga com a luz sobrenatural da graça, pela revelação de Jesus Cristo. A igreja sempre ensinou. O que acontece é que nós, católicos, cristãos, católicos, estamos caindo, né, na mentira da ideologia do mundo atual e dizendo assim, não, é que eu não posso ser um imperialista
religioso, não posso ir lá evangelizar. Porque eu tenho que respeitar a opinião das pessoas, cada um tem a sua verdade, etc, etc. E aí, colocam esse veneninho na nossa cabeça. Resultado final, os católicos se paralisam, pum, e não querem mais evangelizar. Resultado, eles quer dizer quem? Qualquer um que saiba se aproveitar desta ocasião, eles, deixando os católicos paralisados, porque a igreja não pode se intrometer ensinando coisas, vão e ensinam. E ensinam. Então, por exemplo, certamente deve ter alguém assistindo o meu vídeo e achando um absurdo que o Padre Paulo esteja querendo ensinar coisas para as pessoas. Sim, mas nós estamos num país livre ainda por enquanto, né? Acho que eu posso ensinar as pessoas. Mas você não acha absurdo quando você, alegremente, ensina seus filhos para seguir os ditames de um funcionário do governo? Quando um funcionário do governo decide lá em Brasília, ou sei lá onde, ou em algum lugar, que as escolas todas têm que ensinar, sei lá que loucura, pronto. Mas aí você disse, tá errado, não, a igreja não se intrometa, a igreja não pode ser imperialista. Por quê? Gente, é evidente, é uma artimanha, é um jogo de poder. Só que é um jogo de poder que é o seguinte, um grupo de pessoas não acredita que existe a verdade, existe só a manipulação. E a igreja de 2000 anos, ela sabe que existe a verdade. Aliás, os seres humanos, qualquer ser humano que pare para pensar, vê que existe uma verdade. E uma verdade que não adianta. Pode vir César me dizer, se eu vi a verdade, eu não mudo. E sempre foi isso. Então é preciso que a gente consiga tirar o sal da terra, a sabedoria da terra. Ou seja, eu preciso esconder a luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A igreja, meus queridos, ela sabe que existe a verdade. A verdade não é fruto de marketing. A verdade não é fruto de discursos retóricos. A verdade é fruto de muita investigação no campo racional, de muita fidelidade e meditação no campo da luz sobrenatural da fé. E a minha inteligência, iluminada tanto pela razão como pela fé, não se dobrará diante dos poderes educacionais e ideológicos, que foi sempre o que aconteceu com os cristãos a vida inteira. Então Nosso Senhor advertiu isto. E Santo Tomás de Aquino, muito sabiamente, ele recorda uma coisa óbvia. Tão óbvia que eu, com 27 anos de padre, não tinha enxergado ainda. Que, quando Nosso Senhor Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra, vós estes sal terrae, vós sois a luz do mundo, vós estes lux mundi, o versículo anterior, é a bem-aventurança da perseguição. Bem-aventurados sois vós quando vos amaldiçoarem e perseguindo,
disserem todo tipo de mal contra vós, mentindo. Vocês vão fazer tudo isto por causa de mim, ou seja, in odium Christi, né? Gaudete et exultate. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa é abundante nos céus. Assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Sem intervalo, diz: vós sois o sal da terra. Ou seja, bem-aventurados quando vos amaldiçoarem. São Tomás de Aquino diz, olha, isso aqui é sobretudo para os apóstolos. Essa última bem-aventurança era diferente de todas as outras. Porque as outras bem-aventuranças, elas se destinam a todos os discípulos de todos os estados de vida, etc, etc. Mas como quem tem que pregar o evangelho são sobretudo os apóstolos, né? São Tomás de Aquino diz, olha, isso aqui é sobretudo para os viri apostolici, para os homens apostólicos. E ele diz claramente, vão dizer o mal de vós, maledixerint vobis, vão perseguir, vocês serão perseguidos, et persecuti vos fuerint, e vão dizer todo tipo de mal, omne malum adversum vos mentientes, mentindo, dirão omne malum, todo tipo de mal, adversum vos, contra vós, propter me, por causa de mim. Porque vocês são meus, vocês me amam, vocês me querem, vocês vão ser fiéis à palavra, vocês vão continuar evangelizando, vocês irão ouvir a minha voz que diz, euntes docete, indo, ensinai, euntes docete, vai, matheteusate, façam discípulos. Vão, ensinem, vão. Mas vão matar a gente, não tem problema. Liga não. Está previsto. Mas vão cortar a cabeça da gente. São Paulo, continua, cara, vai. A Europa vai mudar. Você vai perder a cabeça, sim, no sentido que vão cortar a sua cabeça, mas... São Pedro, vão crucificar você. Tá? Eu vou fazer o quê? Barnabé, vão esfolar você. Judas, vão decepar sua cabeça com machado. Vocês vão. Sim. Eu vou fazer. Odiaram a mim, odiarão também a vós. Vejam, nosso Senhor Jesus Cristo é o amor que se fez carne. E o amor foi crucificado, foi morto. Tem uma ilusão generalizada que as pessoas dizem, não, que é o seguinte, se nós cristãos amarmos, vai estar tudo de boa. Gente, se você amar, você vai ser morto. É isso que vai acontecer. Nós temos que entender isso. Então, assim, o que é que nós precisamos enxergar aqui? Vamos lá. Primeiro, vamos tirar algumas consequências bem práticas, bem objetivas de toda essa coisa para a sua vida, para você levar para a sua vida. Número 1. A verdade existe. Busque. Não tenha medo de estudar. Porque se você estudar e encontrar uma coisa que contradiz a fé, das duas uma, ou você não estudou direito, não estudou o suficiente, ou então você não conhece a sua fé. Porque o mesmo Deus que ilumina a sua inteligência pela luz natural da razão é aquele que ilumina a sua inteligência pela luz sobrenatural da graça. Não tem contradição entre verdades verdadeiras
né, reais, concretas do mundo, criado, e verdades reveladas por Deus. Não há contradição. Então, tem essa convicção. O que acontece, porém, é o seguinte: as pessoas não estão dispostas a pagar o preço da verdade. Sabe por quê? Porque a verdade liberta, mas ela dói. No mais das vezes, a verdade dói, porque ela exige mudança interior. Os filósofos dizem que a verdade é a adequação da mente à realidade. Ou seja, eu tenho que mudar a minha cabeça na realidade. Nós, pregadores cristãos, sabemos que é uma coisa mais dolorosa do que isso. É a adequação da cabeça à realidade, da mente à realidade, mas não somente. Uma vez que a minha mente enxergou aquela verdade, agora aquele negócio vai ficar me incomodando até que finalmente eu não mudei a minha vida e me adequei. Porque aquele negócio vai ficar lá até que eu não mude a vida. Peça a graça de Deus para mudar a vida. E uma vez que você mudar a vida, você vai incomodar. Não, você não está entendendo. Eu não quero que você saia brigando com as pessoas. Não precisa. Tem muita briguinha boba na internet. Olha, todo dia uma conversinha, todo dia uma briga tola. É uma coisa assim, dá dó de ver tanta gente perdendo tempo, se achando o apóstolo, o meu apostolado na internet, um brigando com o outro, aquelas discussõezinhas de comentário que não acabam mais nunca. Não. O que acontece é o seguinte, é que se você mudar a sua cabeça e adequar a realidade, à verdade, ao ser das coisas, sua vida vai começar a mudar. E se a vida mudar, a sua vida vai incomodar os outros. Não precisa dizer nada, só de você respirar você vai incomodar os outros. Você imagine, por exemplo, um rapaz que enxerga o mal que está fazendo para ele a impureza da pornografia e da masturbação. Pega lá, tem um curso, 4 aulas minhas sobre masturbação e pornografia. Olha lá a verdade que está lá. Eu começo a primeira aula dando aula de cérebro. Como é que funciona o cérebro nessa questão da pornografia e da masturbação. Descobertas reais, científicas, objetivas, comprovadas. Uma vez que a pessoa enxerga que aquilo faz um mal tremendo, ele começa a mudar a vida. Aí ele muda a vida, aí tem aquele grupinho de rapazes, quem sabe aquele grupo de WhatsApp, ou então aquele grupo no pátio da escola. Vem cá, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí, quem viu a verdade do mal da pornografia, do mal da masturbação, não quero ver isso. Você não está incomodando eles, você deixa eles verem. Mas o fato de você dizer não, você declarou guerra. A pessoa, por exemplo, que enxerga, por exemplo, a mulher que enxerga o valor do seu corpo. E diz, não, meu corpo vale, ele tem um valor, eu não vou expor o meu corpo para qualquer um ficar enxergando, vendo. Não, essas pessoas não me amam o suficiente. Eu vou guardar o meu corpo para o meu marido que sabe que me ama, que eu sei que me ama. Meu corpo vale. Meu corpo é precioso. Eu não vou ficar expondo meu corpo para um bando de gente que não me ama. Essas pessoas não me amam o suficiente para me verem nua. E ela então se veste. Mas porque ela se veste de forma modesta,
Experimenta voltar lá no grupo de amigas. Ah, agora ela é santa. É santa agora. Nada. Ó, não, chegou a santa. Você não precisa dizer nada. Você está respirando? Já criou confusão. Então veja só. Número 1, a verdade existe. Busque. Sua inteligência foi feita para a verdade, seja pela luz natural da razão, seja pela luz sobrenatural da graça. Busque. Uma vez que você encontrou a verdade, ou algo da verdade, ou seja como for, você adequou a sua mente, você vai adequar a sua vida. Você vai adequar a sua vida, meu irmãozinho, se prepare. Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mundo. Prepare. Normal. Está no script. Já estava no roteiro do filme. Então, o que é que acontece com as pessoas? As pessoas colocaram na cabeça que nós estamos numa sociedade, sei lá, que nós temos que ser iguais à sociedade. Mas, gente, vamos lá. Das duas, uma. Vou lhe te dar uma alternativa. Né? Entre o ser e o não ser, não se dá uma... Non datur tertium quid. Ok. Você acha que nós estamos na cristandade, onde a sociedade se rege e se pauta por princípios cristãos explicitamente? Ah, se a lei do Evangelho diz isso, então vamos fazer leis de acordo com o Evangelho. Se o Evangelho diz isso, então todo mundo tem que se adequar, etc e tal, ao Evangelho, porque é a verdade do Evangelho, etc e tal, porque nós estamos numa sociedade cristã e nós temos que nos adequar a essa. É isso ou não é isto? Ah, não é isso, entendi. Então, tudo bem. Então, nós estamos no mesmo mundo. Nós não estamos na cristandade. Então, quer dizer que esta sociedade ela não se pauta pelo princípio do Evangelho. Mas você é cristão. E você se pauta pelos princípios do Evangelho. Então, eu acho que a consequência lógica disso é que você vai ser diferente dos outros. Eu tenho uma suspeita, mas dá uma pensada aí, vê se, né? Mas é suspeição, não sei. Né? Nós estamos na civilização moderna da dúvida metódica, né? Então vamos... Pensa nessa hipótese, né? A sociedade não é regida pelas verdades cristãs. E você é cristão e é regido pelas verdades cristãs. E você muda a sua vida se adequando às verdades cristãs, e essa sociedade, eu acho que não vai ser a mesma coisa. O resultado final vai ser meio incompatível. E aí o que acontece? O problema é que você tem aqui um grupo de católicos que, miseravelmente, infelizmente, não sei porquê, é cada vez mais consistente, cada vez mais maioria. O pessoal, não, é que a gente precisa se adequar ao mundo moderno porque a gente tem que ser igual a todo mundo, porque a gente não pode ser diferente, a gente tem que ser igual. Ah, é? Nossa! De onde você tirou essa consequência, essa... Não, veja, eu não estou dizendo que você precisa, de propósito, provocar as pessoas, criar confusão, etc e tal. Não, cara. De boa, não precisa criar confusão. Mas saiba que procurando não criar confusão, se você mudar a sua vida e você não for sal e insosso, aquele lá que serve para jogar onde mesmo? No vaso. Se você não for sal e insosso, você irá causar algumas reações desagradáveis no ambiente ao seu redor. E quando eu digo que o mundo irá perseguir,
Eu não estou falando do mundo muito distante, não, porque às vezes está morando na sua casa. Tá? Não precisa criar confusão. Não quero criar confusão entre esposa e esposo, entre pais e filhos. Eu não quero criar essa confusão. Mas Jesus advertiu. Ele disse: vocês acham que eu vim aqui trazer a paz? Eu vim trazer a divisão. Porque doravante será pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Ele disse isso. Não porque nós cristãos queiramos isso ou porque Jesus queira isso, gente. Pelo amor de Deus, nós queremos comunhão. O cristianismo é a comunhão. Comunhão com Deus. Mas se você tem uma pessoa que está enganada por Satanás e que está em comunhão com o egoísmo, com a injustiça, usa os outros e joga fora, etc e tal. E esse é o tipo de comunhão. Para estar de boa com essa pessoa, você tem que comungar com isso. Eu acho que você não vai ter comunhão com Deus. Portanto, São Lucas nos diz: o sal é coisa boa. Está falando de nós, cristãos. Quem não sabe, é Lucas 14, 34 e seguinte. O sal é coisa boa. Mas se até o sal perder o sabor, qual era a palavra grega mesmo? Se o sal fica louco, se o cristão perder a noção, ficar moros, tonton, bobo da cabeça, se o cristão cair na ideologia, se o cristão ficar bobo da cabeça, lesado, como a gente diz lá no Nordeste, leso, com que será temperado? Já não serve nem para a terra, nem para o esterco, diz a tradução nova da CNBB. Bem traduzido, muito adequadamente traduzido. Não serve para o esterco, mas só para ser jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É nosso Senhor, nosso bondoso Mestre, que nos pede para ser sal da terra e luz do mundo. Busquemos a luz da verdade. Ele, que é a verdade, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, quod autem receperunt eum, dediteis potestatem, deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. E a gente não é filho de Deus, né? Nem pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, nem pela vontade do ser humano, mas sed ex Deo nati sunt, mas nasceram de Deus. Essa é a nossa vocação. Livrai-nos, Senhor, de sermos cristãos insossos, cristãos sem luz, apagados. Deixemo-nos iluminar pela luz de Cristo. Ele vai nos mudar. E uma vez que você mudar a sua cabeça e mudar a sua vida, a gente vai mudando os outros também. Aos poucos, convencendo, evangelizando, mudando. As pessoas precisam mudar. Essa é a razão de ser da igreja. A igreja é um poder educacional, porque ela mostra a verdade, ensina as pessoas a buscarem cada vez mais a verdade até que as suas vidas se tornem verdadeiras. É isso que Cristo quer de nós. Peçamos a graça, peçamos a Ele que nos assista. Coragem, aguenta firme.
Nós vamos ser diferentinhos, tá? Mas, se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.